Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar com você sobre reabilitação oral, sobre transformação de cor, sobre deixar o dente mais bonito, mais alinhado, devolver guia. É um assunto muito legal que eu tenho feito muito aqui no consultório, reabilitação de boca toda, para pacientes jovens, tá? Parece que não, mas os dentes vão desgastando, vão ficando sem as pontas, vão batendo um com o outro, e aí começa um desgaste muito severo e muito adiantado para uma idade de um paciente tão jovem como o Diego, por exemplo, tá? O Diego me procurou assim. Então, assim, cara, é um dente bonitinho, alinhado, não tá ruim, mas ele não tem as guias, que é o mais importante. Eu sempre falo aqui de guias com vocês. Quando o paciente desvia o queixo para o lado e não toca os caninos, sem tocar os outros dentes, como está acontecendo aqui, essa guia totalmente encaixada, totalmente torta, ele vai desenvolver um desgaste tão adiantado e tão rápido para um paciente de 30 anos, ele vai chegar nos 80 sem dente. Então, ele me procurou com a queixa do dente amarelado, bem pequenininho e tal, e eu falei, Diego, o seu caso é um caso de reabilitação total, porque não adianta eu só fazer o seu arcado superior e deixar o dente branquinho, né? Você precisa reestabelecer a sua função dentária, que no caso dele, talvez a gente até tivesse conseguido fazer com o aparelho, mas ele ia continuar com os dentes quebrados, lascados, as pontinhas, e ele já tinha falado que ele queria fazer lentes de contato dentais depois. Então, eu já encurtei, né, o tratamento, não sugeri ortodontia primeiro, porque não tinha necessidade dele alinhar, é um caso de quase zero desgaste, mas eu já ia devolver para ele, além da posição das guias, que isso a ortodontia teria feito, eu ia devolver cor, alinhamento, tamanho do dente que estava pequenininho, volume e tal, que eram as queixas principais do paciente, tá? Então aqui são as fotos das guias totalmente erradas e aqui o paciente com o resultado final, tá? Então, olhando a guia, ó, quando o paciente fazia guia para esse lado, ele estava fazendo guia em premolar. Aqui, olha, é uma guia bem apertadinha, tá? Porque a guia dele estava completamente errada, tá? Ou fazia em lateral ou fazia em premolar, assim, tava muito ruim. Então ficou uma guia apertadinha, mas a gente conseguiu desocluir todo o outro lado, que esse é o correto de uma guia canina. E para esse lado tá mais fácil de entender, a mesma coisa, tá? Paciente com a guia fazendo em central e aqui com a guia fazendo em lateral. Então, e desocluindo os outros dentes, tá? Fazendo em canino, desculpa. Então, gente, esse é o resultado do sorriso do Diego, tá? Então, assim, queixa do paciente, dente amareladinho, arcada curtinha, treseada, né? O dentinho pequenininho pra ele, bem tortinho, o amarelo, o paciente não queria fazer clareamento, não conseguia. Então, aí a gente fez essa evolução, tá? De alinhamento. Então, olha as diferenças. Cor, primeira. Volume de corredor aqui, tá? A expansão do arcado, o dente fica mais, preenche mais, aparece mais dente. Tamanho, o dente mais bonito para ele, mais proporcional, ponto de canino e tal. E inclusive alinhamento dos inferiores, que era outra queixa do paciente. E uma outra coisa que eu falo um pouco aqui. Paciente com muita facilidade de acúmulo de tártaro. Quando faz a porcelana, que claro, a gente faz só na parte externa do dente, porque eu não faço coroa, eu faço lentes de contato, então eu não desgasto atrás. Às vezes o paciente continua acumulando atrás, mais ou menos com a mesma frequência, mas esse acúmulo de tártaro aqui na frente, ó, que é super comum no paciente que acumula com facilidade, que ele saiu daqui no dia seguinte já tem tártaro, isso diminui muito, porque a porcelana é muito mais polida do que o dente natural, tem menos porosidade mesmo. Então gruda menos, gruda com menos rapidez. Então até isso melhora quando a gente reabilita total um paciente como o Diego, que tem facilidade de acúmulo de tártaro, tá? Então esse é o resultado do rosto dele, o tanto que deixou mais bonito e mais imponente, a cor, o volume, a arcada e tudo mais. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais essa reabilitação oral.